Eu queria iniciar a minha fala, né, sobre um tema que foi muito instigante, o convite para falar sobre, né, justamente o dilema que está associado à situação de acumulação de animais. Eu diria que é instigante porque são situações que a gente se depara no dia a dia do trabalho, eu digo no meu trabalho que eu realizo enquanto psicóloga no Centro de Controle de Zoonoses, né, especificamente Divisão de Vigilância de Zoonoses, que ela é denominada hoje atualmente. Então, é uma rotina do meu trabalho, a gente fazer visitas a ambientes onde a gente vai se deparar com pessoas em situação de acumulação de animais, de materiais, ou ambos, né? E esse tema me fez pensar bastante, né? Sobre o dilema, que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho, na tomada de decisões. Eu fiquei pensando um pouco, né? Buscar entender um pouquinho o que vem a ser esses dilemas. É um dilema ético, né? Aí fui verificar um pouco, pensar um pouco sobre o que é isso, né? A gente na rotina de trabalho vai tomando decisões, é, iniciativas para a resolução do problema, sem muito pensar muitas vezes, né? O que vem a ser isso, né? Então, assim, a vida nos proporciona, assim, algumas encruzilhadas, situações no nosso dia a dia, que temos que tomar decisões, né? Às vezes não há uma saída única, né? Perfeita, né? Mas a gente sempre busca alternativas que sejam mais efetivas, né? Resoluções que possam é, nos trazer mais alegria para todos, enfim, algumas coisas, alguns problemas que a gente passa no nosso dia a dia e no transcorrer da nossa vida, temos que optar e opinar, né? O que que a gente vai fazer, né? Então, situações que às vezes são limites, que a gente se coloca no nosso dia a dia, situações que geram muitos conflitos, né, entre as pessoas, e aí a gente tem que opinar qual a melhor decisão, qual o melhor caminho a ser tomado, como vamos resolver aquela problemática que nos aparece no nosso dia a dia, né? E ela aparece nas coisas mais inusitadas, né, do nosso dia a dia, né? Às vezes existem algumas dinâmicas importantes, por exemplo, quando a gente opta por ter filhos ou não, opta por casar ou não, onde morar, decisões que a gente tem que buscar alguns referenciais nossos, nossa opção de escolha, utilizar referenciais de outras pessoas que já passaram pela mesma experiência muitas vezes, para com que a gente consiga balizar isso e fazer escolhas. Às vezes essas respostas não são definitivas, às vezes elas não nos causam uma satisfação plena, né? Aquilo que eu penso é aquilo que a vida se apresenta para mim. Então, quero trazer um pouco a todos uma reflexão sobre isso, né? Sobre esse dilema que a gente vive na nossa vida. O transcorrer da vida tem muitos dilemas, a gente faz muitas escolhas, né? E a gente pensando um pouco nisso para a gente caminhar para a questão voltada para a questão dos animais, a questão específica de acúmulo de animais. Né? Então, diante desses dilemas que a gente se encontra, a gente tem a necessidade de fazer uma escolha, tomar uma decisão. Essas decisões, elas podem trazer benefícios e alguns danos, né? Isso tem que estar muito claro para a gente, que ao optar por uma determinada saída alternativa, tem alguns benefícios, mas também terá perdas. A gente não vai conseguir ser só benefícios, né? Ou só perdas. Vai ter ambas as coisas. Então, a gente saber fazer boas escolhas, tomar decisões mais assertivas, que a gente possa, vamos dizer assim, ter um resultado mais efetivo, né? Nos casos de situação de acumulação, por exemplo, né? São situações muito emblemáticas, de alta complexidade, que é uma variedade imensa de situações e de variáveis, né? São vários dilemas que surgem nessa temática e que, às vezes, a gente deixa passar despercebido e tomamos decisões sem muito pensar, né? Os dilemas éticos, né? No contexto do dilema, sempre haverá uma perda. Sempre que você faz uma escolha, você deixa de fazer outra. Portanto, a gente faz uma escolha de um determinado caminho, se abre mão do outro caminho que poderia ser feito. Então, vai ter uma perda. Isso é inegável, tá?
Você acha que não está tomando uma decisão em determinado momento, mas você já está fazendo, já está tomando uma decisão, tá? Acarreta uma conduta ética aí também. Tudo que impede a decisão ética impede uma tomada de decisão, né? É, e é muito importante que a gente faça isso. Pessoas que tomam decisões sem pensar, agem por impulso, dessa forma não fazem um exercício ético, né? A gente agir por impulso, sem muito pensar numa decisão, com calma, né, de qual que será a melhor a decisão a ser tomada, a probabilidade de você errar é maior, tá? Quando você consegue parar, pensar nas possibilidades que a sua conduta, que o seu comportamento possa ter numa determinada situação, a chance é que você consiga pensar em várias alternativas e amenizar. A gente fala muito nessa questão de reduzir danos, né? Então, assim, vai ter perdas, mas não vão ser perdas tão grandes, você vai conseguir dosar um pouco sobre o que vem a ser isso. Acho que aqui é trazer um pouco, né? Que acho que é sobre essa temática que todo essa formação que está sendo feita, sendo dada pela universidade, nos faz pensar, né? Que dilemas a gente tem numa situação de acúmulo de animais? Que conflitos, que situações limites que vivemos diante de situações como essa? Eu estou falando não só dos profissionais que atuam nisso, nas pessoas de alguma forma que se sensibilizam com essas causas. Falo também das pessoas que vivem nesses ambientes. Elas também fazem escolhas, elas também vivem dilemas, né? No seu dia a dia, do que fazer. Pega ou não pega animal? Como é que eu cuido? O que eu vou fazer? É, quais são as alternativas que eu disponho, né, para poder ter esses animais sobre os meus cuidados, né? A gente vai se deparar com pessoas que têm um quantitativo de animais muito grande, né, que é costumeiramente, né, que a gente denomina situação de acumulação de animais, pessoas que têm. Aqui no município de São Paulo, geralmente tem uma legislação que diz que são 10 animais que é permitido em domicílio, é, desde que em condições, né? No mais, só pode ser entre cães e gatos 10 animais. Mas a gente vai encontrar ambientes que têm muito mais do que isso, né? Que as pessoas é, gostam, algumas têm uma questão de querer cuidar desses animais, a grande maioria, né? Coloca isso como que sentem dó e compaixão, né? Que querem cuidar desses animais. Geralmente encontram animais em situação de abandono, acabam levando para os seus domicílios, né? Com aquela sensação ou com que lhe dá muito prazer em fazer, que é cuidar deles, poder deixá-los numa situação de saúde em melhores condições, ofertar um ambiente mais acolhedor, enfim. Cada uma dessas pessoas tem uma história do porquê isso aconteceu. O que levou ela a ficar assim, né? Quais foram os dilemas éticos que ela passou, as opções que ela passou para chegar onde chegou com esse quantitativo, que acaba gerando alguns transtornos, né? Os transtornos do entorno, né? Temos questões ambientais que acabam gerando isso também. Nós temos a questão de saúde pública, né? Que acaba desencadeando nisso. Temos a situação de saúde dos animais nesses ambientes, né? Então, são várias situações que acabam ocorrendo e que levam a gente a pensar, né? O que fazer? Eu fiquei pensando em várias experiências que eu tive, né? Essa foto, por exemplo, é de uma situação real que a gente vivenciou e como é difícil a gente olhar, né, para esses animais nessa condição, podemos dizer que estão em maus tratos. Como que é o dilema para nós? A gente ver isso e fazemos o quê? A gente temos um dilema. Cuidamos dos animais, olhamos só para ele, ou olhamos para a pessoa que está nessa situação? O que fazer? Podemos olhar para os dois e tentar cuidar de ambos? É uma possibilidade, né?
Entender que os animais muitas vezes geram maus tratos nessa situação é uma questão, se a gente olhar para os animais. Quando a gente olha para a pessoa, a gente consegue entender também o movimento que ela teve para a situação do acúmulo. O desejo de poder cuidar é muito grande, de dar conta disso. Só que, no transcorrer do tempo, isso vai se tornando inviável, né? A gente vai experimentando e vendo que algumas escolhas, entre elas a de acumular animais, dependendo do quantitativo, dependendo da sua condição financeira, dependendo do local onde você vive, várias situações, acabou desencadeando num problema de saúde pública, né? Gerou um problema muito maior. Quer dizer, algumas escolhas realizadas por essas pessoas desencadeou outros problemas. O que a gente pode levar em consideração em situação como essa? Como vamos tomar decisões para solucionar essas questões, né, de acúmulo de animais? A condição do acúmulo acaba dificultando a própria vida, podendo gerar reclusão e trabalho excessivo. Muitas pessoas acabam fazendo isso, elas ficam isoladas e é um trabalho excessivo imenso mesmo. Horas a fios limpando, né, cuidando desses animais, ração, enfim, o ambiente, né? Todo um contexto que faz com que essas pessoas se ocupam todo o tempo. Elas acabam se distanciando de outras pessoas, vivendo no isolamento, né? E são discriminadas por isso. Os vizinhos, de certa forma, não aceitam muito isso. Alguns sim, né? Alguns conseguem pensar em deixar os animais com essas pessoas, mas cuidar não, ajudar nesse processo de cuidado. São vários dilemas passados, inclusive a própria comunidade, né? Conviver com um vizinho que tem essas condições, que gera falta de higiene, gera difícil convívio, é barulho, enfim, né? O que fazer? Qual é a melhor solução para resolver? Essas pessoas não reconhecem que passaram do limite. Elas não reconhecem, porque elas acham que é a forma que ela tem de ajudar os animais. Elas agem, de alguma forma, têm uma boa intenção em relação a isso, né? Só que elas não conseguem efetivar isso de uma forma que não gere maus tratos a esses animais, que não gerem acúmulo, né? Enfim, elas dificilmente buscam ajuda, até que essa situação se torne insustentável, né? Eu acho que ao término eu vou colocar alguns exemplos de como eu lido com essas dinâmicas, né? Essas resoluções, né? Esses dilemas éticos. Essa questão da acúmulo de animais, ela se tornou um problema de saúde pública também com o tempo, né? Assim, as pessoas são de uma gravidade imensa que a gente vai se deparar, situações de violência, né? Que as pessoas passam nesses ambientes, né? É, tantas violências em relação aos animais, mas violências em relação às pessoas, a gente encontra situações muito graves, a gente detecta, né? Nesses ambientes. Você conhecendo bastante, o buscar conhecer o tema, entender como é que é isso, né? Como é que as pessoas ficam nessa condição, o que leva as pessoas a ficarem assim, isso ajuda muito você também a resolver dilemas, né? Dilemas éticos nessa situação. O conhecimento, se instruir sobre isso, entender como é que são esses ambientes, como que seria o melhor ambiente em espaços maiores para os animais, quando é que é considerado maus tratos, como é que a gente pode vislumbrar alternativas conjuntamente com essas pessoas, diminuindo esses dilemas todos, esses conflitos, né? Buscando uma resolução mais efetiva desses casos, né? Esses comportamentos, né, é encontrado, de certa forma, em todas as populações, tá? Variando entre aspectos do normal ao patológico. Então, isso é uma situação que pode acontecer com todos, tá? Estão em todas as populações, pode acontecer comigo em algum momento, com grande parte das pessoas que estão assistindo essa aula, enfim, isso pode acontecer, da gente começar a ter essa compulsão pelos animais e querer ter a presença deles, compartilhar com ele as nossas vidas. Hoje é muito comum a gente ter como
membro da nossa família, animais domésticos, né? Há muito tempo atrás, isso não era uma coisa que era muito bem vista, né? Hoje as pessoas já têm uma certa aceitação em relação a isso, admitem o quanto os animais são companheiros e fazem, compartilha com nossos espaços, nossas casas, né? Então, muda um pouco a dinâmica, a forma da gente olhar isso. E quando as pessoas nessa situação de acúmulo referem a vocês que os animais são filhos, pode acreditar que são, tá? Elas têm esse carinho por esses animais e como se fosse um familiar seu, que, portanto, é muito difícil você fazer essa questão do manejo de uma forma adequada, resolver esses dilemas, que não é meramente remover, segundo a sua ótica, desconsiderando a ótica do outro, né? É sempre muito importante a gente, nesses dilemas, a gente poder compartilhar os problemas e buscar uma solução conjuntamente, tá? O transtorno de acumulação afeta ambos os gêneros. Pode ser observado em diversas culturas e com variação da idade para o início de sinais e sintomas, tá? Estudos epidemiológicos sugerem que essas pessoas geralmente vivem sozinhas, em situação de desemprego, baixa qualidade de vida, com problemas de relacionamentos sociais e habitação. Essas são pequenas informações que nos ajudam a pensar um pouco sobre o que vem a ser esse adoecimento que a população é acometida e dessa forma a gente conseguir vislumbrar estratégias de intervenção. Mais algumas informações em relação à questão de saúde pública, né? A deficiência que essas pessoas, de insight que essas pessoas têm, e o desconhecimento que os profissionais têm acarreta uma subnotificação da doença, né? Por isso que é muito importante os espaços onde a gente pode compartilhar, trocar informações sobre, conhecer quais são as estratégias utilizadas, quais são os recursos que em outros países utilizam, mesmo no Brasil e outros estados, né? A gente ter profissionais que possam discutir com a gente quais são as melhores formas e saídas, né, para a gente reduzir danos nessas situações, sobre a ótica, é claro, vislumbrar, né? Que a gente tem as pessoas, temos os animais, mas também a gente tem o meio ambiente. Eu acho que essa questão que hoje se fala muito da saúde única é muito importante, e acho que essa questão de situação de acumulação também nos traz a pensar sobre isso, a gente conseguir conhecer muito mais sobre como intervir, né? Enfim. Então, assim, impacta diretamente familiares, vizinhos, algumas vezes a desorganização é tão grande que pode prejudicar a comunidade ao entorno, no redor, né? E aí torna-se um problema de saúde pública significativo, é uma questão de saúde pública onerosa, onerosa porque envolve muitos setores na tentativa de resolução, né? Na diminuição dos danos ocasionados, enfim. Pessoa em situação de acumulação, do que fazer? Que dilemas e dilemas? O que vamos fazer, né, diante disso? Atender às denúncias e reclamações que a gente recebe, com expectativa de soluções imediatas? Será que essa é um dilema que a gente pode resolver dessa forma? Ou a gente pode tentar abordagens intersetoriais, né? Os resultados são a médio e longo prazo, mas são mais efetivas. Temos um dilema a resolver aí. Quais são as melhores estratégias para atender essa demanda? Construir um vínculo de relações de confiança com a pessoa com a finalidade de permitir a adoção de medidas necessárias para o controle de riscos à saúde. Essas medidas, né, assim, de construção de um vínculo, né, que a gente coloca como uma estratégia importante, que ajuda muito a gente nas resoluções, é uma coisa que também requer um tempo dos profissionais, né? Quem fará esse estabelecimento de vínculo? Qual setor que vai ter a incumbência de realizar isso? Será a vigilância? Será a saúde? Será a unidade básica? CAPS? Enfim, quais serão? Temos um dilema aí, né? E nessa construção de vínculo implica numa escolha de um dilema, que iremos talvez adotar estratégias
de formas intersetoriais, envolvendo outras pessoas na decisão, né? Qual será o melhor caminho a seguir na resolução específica com a questão do acúmulo de animais. Ações, né, essas abordagens intersetoriais, né, que visam a atendimento integral à saúde, nesses casos de acumulação, a gente já se observou e constatou, eu falo assim pela minha experiência que eu tenho há muitos anos disso, e mesmo que a gente caminhou com uma política pública no município de São Paulo, que a gente concluiu muitas coisas na construção dessa política, de anos de acompanhamento de pessoas nessa situação. Ações de vigilância em saúde isoladas, e quando elas são restritas a processos administrativos, não resolvem o problema. Isso é uma coisa que a gente já detectou, né? Você fica só nessa resolução administrativa, intimar, multar, visitas para que a pessoa se adeque, sem envolver outros setores, ela se mostra muito pouco efetiva, e realmente a gente acaba não resolvendo o problema. A gente retarda, né? O problema fica sendo postergado e acredito que vai aumentando a gravidade, né? Porque fica somente com um tipo de estratégia de resolução, que não se mostra efetiva, né? Construção de uma rede de cuidados integrada que contemple intervenções dos serviços de saúde de outros setores tem se mostrado mais efetiva. A atuação dos órgãos não deve ser isoladas, né? Então, a vigilância não pode estar atuando isoladamente, ela precisa compartilhar com os demais setores. Não deve ser uma intervenção pontual, assim, integradas. As decisões têm que ser tomadas em conjunto. Então, esses dilemas, eles têm que ser compartilhados pelos setores envolvidos na resolução, tá? Então, a gente conseguir chegar diante de um dilema, pensar em estratégias de solução, né? E escolher qual vai ser a melhor opção para a resolução daquele caso específico. Cada caso desse é um caso. Tem coisas que você pode seguir uma linha de cuidados, assim, a gente, na realidade, em São Paulo, acho que a gente está batalhando bastante para a gente ter uma linha de cuidados em relação a essas situações, né? A gente seguir com a melhor estratégia de cuidados que a gente pode estabelecer nesses casos específicos. E é claro, assim, eu vejo muito assim os cuidados não só para a questão da pessoa, mas em questão aos animais também, que precisam de um cuidado, de um olhar. Eu acho que esse é um dos dilemas mais emblemáticos na situação de acumulação, né? A gente vive, às vezes, numa sociedade que tem um olhar muito para o humano, né? E pouco para os animais. Então, a gente foca muito num cuidado voltado para as pessoas, desconsiderando a questão da necessidade que os animais têm nesses ambientes também, e que precisamos de políticas que também nos ajudem a solucionar esse outro dilema, né? O que fazer com eles, com os animais, né? Como pensar essa relação e manter essa relação de uma forma saudável? A gente conseguiria fazer isso? É uma pergunta. Né? De que forma, diante dessas situações que a gente se encontra, conseguimos ver estratégias cautelosas e cuidadosas? É, quando o cuidado é focado nas pessoas, como sensibilizar para o cuidado ampliado, incluindo os animais? Como que a gente pode fazer isso? Como decidir-se pela eutanásia de animais nesses ambientes? Muitas vezes essa é uma opção que acontece. Todos os animais estão cometidos de alguma doença que precisa ou que é necessário isso. É um dilema ético extremamente importante e que sensibiliza a todos, né? Profissionais da veterinária e os demais profissionais das áreas, das mais diversas formações, para tomar essa decisão. Como definir prioridades nesses casos de forma intersetorial, né? Trabalhar com vários setores e cada um tem a sua ética profissional, sua forma de trabalhar, sua conduta, né, que já é estabelecido, e de repente a gente senta todos juntos, né? Como que vamos definir, estabelecer isso? Quais são os dilemas que cada setor tem
num caso de acumulação de animais e como chegar a uma conclusão que a gente possa conjuntamente definir por isso. Esses casos são extremamente complexos e temos vários dilemas éticos a serem resolvidos. Eu acabei formulando algumas perguntas, né, que eu acho que me instigou também a pensar, e eu acho que é vocês também que estão fazendo esse curso poderiam estar pensando, né? Quando é que acumular gera maus tratos aos animais? Quando isso ocorre? Quando a gente entra nesses ambientes, consegue definir que é um maus tratos? Quando é que foi que esse limite foi ultrapassado, né? Quando o acúmulo de animais se torna um problema de saúde pública? Definir essa pergunta, né? Assim, quando isso ocorreu, né? Tornando-se um problema de saúde pública, nós temos um dilema a ser resolvido: quais são os caminhos a serem adotados quando isso ocorre, né? Ampliou a problemática. Definir quando os casos requerem uma remoção de animais, como fazer essas remoções, para onde levar os animais, que locais poderiam acolher. Isso pensando na questão animal, mas a gente podia pensar também, será que a pessoa permite? Será que as resoluções podem ser tomadas sem levar em consideração o proprietário ou o tutor desses animais? A gente meramente toma decisões sem pensar, eu diria assim, que até pensando de uma forma única. Eu posso tomar uma decisão, por exemplo, se eu tenho mais afinidade com os animais, eu tomar uma decisão levando em consideração somente isso. O bem-estar dos animais, tiro dali e desloco ele, né? Sem levar em consideração que essa problemática ela também tem outros dilemas a serem resolvidos, que é da pessoa, do tutor desses animais. A gente perguntou para ele se a melhor opção a ser tomada é essa, ou eu tomei essa decisão levando em consideração meus referenciais teóricos, as minhas experiências pessoais, e não levei em consideração o outro, a outra pessoa que tem opiniões divergentes da minha, quais são as soluções que ela pode dar para mim? A gente consegue ouvir esse outro para talvez nos complementar e tomarmos decisões mais assertivas, né? Eu tenho, na minha experiência em relação a essa questão de animais, eu me deparo muitas vezes com pessoas que têm essa coisa, ao olhar para os animais, reconhecem na avaliação dela estar em maus tratos. Muitas vezes um profissional, um outro profissional, mesmo na veterinária, não acha que está em maus tratos. Mas na minha avaliação está. Então, eu opto por tomar uma decisão imediata de remover os animais sem levar em consideração a pessoa que está lá com os animais. São condutas, muitas vezes, pode gerar alguns problemas também. São mais violentas, quando a gente toma decisões solitárias, sozinhas, né, levando como referência somente a sua forma de pensar, sem pensar em outras pessoas, em outras estratégias conjuntas que possam ajudar você a tomar decisões mais assertivas. Esses casos são de alta complexidade, né? Acabam envolvendo muitos setores e gera muitos conflitos, né? Muitos dilemas a serem resolvidos. Isso é um aprendizado para todos os profissionais que trabalham com essa temática, né? Acho que não só os profissionais, mas as pessoas que vivem nesse contexto. Eu me refiro a ONGs de proteção, protetores independentes, enfim. Tem várias pessoas que lidam e gostam muito, né, dessa situação envolvendo os animais e necessitando de uma solução, né? E gerando um pouco mais de complexidade quando a gente pensa que essa situação de acumulação ela é transversal, ela ela passa por todas as políticas, né, implantadas pelo SUS. Então, aí nós temos mais uma questão bem complexa, né? Ela envolve várias políticas e que, portanto, né, ela é transversal. Então, tem que trabalhar com várias outras questões, outras políticas existentes no país, implantadas pelo SUS, para a resolução. Isso para completar um pouco mais a complexidade desse dilema. Aí acho que já falei um pouco sobre isso, essa questão intersetorial, né? Como isso é um dilema grande, isso é só
em pensar, né? Nós temos Ministério Público, Defesa Civil, Anurb, várias unidades, né? Unidade Básica de Saúde, ONGs de proteção animal envolvidas. Você já imaginou que cada caixinha dessa, nós temos um grupo de pessoas que pensam sobre isso, que tem uma resposta a ser feita, a ser dada, que tem uma solução para uma situação de acumulação. E como é importante, se essas pessoas conseguirem se falar e terem uma solução, conseguirem pensar no problema, conseguir pensar em redução de danos, fazer uma escolha, quais são os benefícios e quais são os danos ocasionados numa situação que nem essa, tanto pensando na questão dos animais em si, como das próprias pessoas envolvidas nisso, as questões do meio ambiente presente nisso, né? Se as pessoas conseguirem vislumbrar isso, a chance, né, na realidade, elas conseguirem caminhar para uma resolutividade, uma resolução um pouco mais assertiva, é grande, né? Mas eu creio que existem sim, vários dilemas que esses serviços têm que estar se dando conta, né? Os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham com a questão animal, né? O Centro de Controle de Zoonoses, né? Qual é o foco deles, né? Qual o foco da vigilância, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? O que os profissionais pensam de uma situação como essa? Eu acho que o espaço que a gente está tendo aqui, em que vocês estão tendo para discutir isso, é muito importante, né? Se deparar com essas situações, quem já entrou nesses ambientes sabe a complexidade que é e a gravidade que é essa situação. E muitas vezes tem pessoas que estão entrando nesse caminho, né? Começou nesse processo de acumular animais, enfim, e querem vislumbrar uma estratégia, uma resolução melhor. Acho que até já está até esgotando meu tempo aqui, mas vamos lá. Dilemas e soluções, o que eu fiquei imaginando, né? A gente conseguir trabalhar cooperativo e compartilhado ajuda muito a gente a resolver alguns dilemas na questão do acúmulo de animais. Ambientes cuidadores, que tenham espaço de escuta. Você poder ouvir essas pessoas, o que elas têm a dizer para você, do porquê estão assim, porquê ficaram assim, te ajuda a pensar em soluções conjuntas com ela, inclusive. É importante inseri-las, né? Ofertar estratégias onde essas pessoas possam entrar. Não adianta eu ofertar uma estratégia onde essas pessoas não têm como resolver isso. Elas não têm a oferta que você tem, muitas vezes. Vamos pensar assim: ah, tudo bem, você vai até lá, não, você tem que castrar os seus animais. Ela não tem um transporte, ela mora distante, é inviável para ela, ou seja, a estratégia, ela não pode conseguir dar conta da sua possibilidade de ser foi ofertar. Então, a gente tem que estar muito pensando também nessas estratégias, que às vezes a gente cria estratégias de solução, levando como referência a nossa forma de pensar e de viver. A gente tem que levar em consideração a forma de que essas pessoas vivem, o espaço que ela ocupa, o território que oferta, o que o território pode ofertar para ajudar a resolver esse problema, né? Auxiliar, né? Como os profissionais devem fazer? Ter alguém que vá até o espaço e se interesse por ele. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas muitas vezes vivem num grau de isolamento muito grande, são muito discriminadas. E quando o profissional vai até lá, isso eu não quero dizer só assim, profissional, pessoas de uma forma geral, e se dispõe a respeitar isso, e escutar o que essa pessoa tem para dizer, faz toda a diferença nos encaminhamentos. Na minha experiência, é o que inicia um processo por aí de aproximação, de compreensão disso, e aí a gente consegue pensar em equipe quais são as melhores soluções. A gente tem que prover algum vínculo, né? Teremos então acesso longitudinal, que é justamente um dos preceitos do SUS. Eu queria citar um exemplo de tudo que eu estou falando, talvez não fique tão claro, né? Um exemplo de uma situação que eu estou vivendo atualmente, que eu estou acompanhando, uma pessoa que, de alguma forma, era um lar transitório, ela se coloca dessa forma, mas como é que eu sei isso? Porque eu fui até o espaço, ofertei para ela uma escuta, para com que ela me dissesse o que acontece com ela. Mas como eu cheguei até ela? Eu cheguei até ela porque ela foi denunciada para a vigilância.
A vigilância solicitou minha ajuda para com que eu pudesse auxiliar, porque ela não permitiu acesso na residência. O que eu pensei diante disso? Primeiro, entender o que estava acontecendo. Ela tinha um telefone, liguei para ela, consegui conversar com ela, né? Sobre algumas informações de ente, dos moradores do condomínio, da síndica, enfim. Fui colhendo algumas informações, né? E fui entendendo. Ela acabou ficando num processo de acúmulo, porque ela se apegou aos animais e ela não consegue mais doar os animais. Hoje ela está com um quantitativo muito grande de animais, um apartamento pequeno, né? E ela hoje denomina esses animais pelas quais ela elegeu como filhos dela, e ela não quer mais fazer parte desse processo de fazer lar transitório. Ela se deu conta que chegou o limite para ela. Ela não consegue mais doar. Eu acho que eu estou falando de situações que muitas pessoas, provavelmente, que estão me assistindo, já passaram por ou já viram alguns momentos. Eu estou falando de uma situação muito presente, né? Que a gente foi tentando se aproximar e a gente está no momento, nesse sentido, de ofertar a esterilização, foi um processo, né? A gente está nesse momento, aceito por ela, esterilizar esses animais, vacinar esses animais, né? São passos a serem tomados no que ela nos confiou. Confiou que a gente pudesse fazer isso por ela. Estamos fazendo. Nesse sentido, junto com isso, atrelado aos serviços de assistência, que são as unidades básicas de saúde, para que a gente possa discutir essa situação, essa complexidade de um caso como esse, como fazer os encaminhamentos mais assertivos. Muitas vezes a gente fica muito solitária nesse trabalho também. A gente acaba tomando decisões porque não temos alguns parceiros para discutir qual a melhor. Às vezes a gente está num momento que precisa tomar uma decisão e a gente está sozinho. E aí o que fazer, né? A gente toma uma decisão levando nossas referências que a gente possui naquele momento. O que fazer, né? Então, eu falo que são situações emblemáticas, porque às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, você chega com uma viatura cheia de transporte, né? Aqueles transporte para animais, adentra pelo saguão do condomínio, a gente recebe reclamações dos vizinhos, vamos até o apartamento, adentramos lá, conversamos com as pessoas e pega os animais, enfim. Isso tudo nos retrata também algumas situações. Estamos tomando uma decisão assertiva? É esse o caminho a ser adotado? O que nos ajuda a pensar que é? Porque uma das coisas que ajuda também é a gente ter uma política pública onde define quais são os encaminhamentos mais assertivos. As legislações ajudam também a gente a definir quais os melhores caminhos a serem tomados também. Porque pessoas já pensaram nisso e conseguem vislumbrar assim, algumas saídas. É claro que cada dilema sofrido por nós, eles são únicos também. A gente vai usando os referenciais, as experiências que as pessoas já passaram e vamos adotar a nossa resolução. O foco principal no meu trabalho, pelo menos, é sempre a questão do cuidado. Sermos cuidadosos, cautelosos nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisões, pensar no outro, né? A gente está tomando decisões que vão implicar na vida da outra pessoa, né? Vamos interferir nesse espaço, vamos entrar no espaço da vida das pessoas, entrar em suas casas e tomarmos decisões por ela. O quanto que é importante a gente tomar essas decisões junto com ela. Ela se conscientizar que algumas coisas precisam ser mudadas, mas também que algumas coisas ela pode nos convencer que as nossas decisões não estão corretas. Que as delas também têm que opinar, ela também tem que fazer parte nessa solução. Tá? Não dá para a gente tomar uma decisão de solucionar um problema do outro sem levar em consideração esse outro, né? A chance da gente errar é muito grande. Eu costumo dizer que às vezes, assim, é um pouco parecido, quando a gente vai numa unidade de saúde, a gente é bem atendido.
a chance que o tratamento e o acompanhamento dessa pessoa surta efeito é grande. Se ela vai num ambiente onde ela não é bem entendida, o médico nem escuta o que ela tem para dizer, a chance era de pegar esse receituário que foi passado, de deixar no canto. Nem comprar o medicamento, não se interessar, ou até tomar hoje, amanhã não, né? Essa situação é uma questão. Como fazer isso, né? Cuidar de uma forma efetiva e incluir as pessoas, enfim, nessa tomada nossa de decisão, tá bom? Próximo já é concluindo um pouco, né? Já encerrando. E mais uma vez o meu agradecimento. Eu tenho, aí vai meu e-mail, se vocês quiserem estar conversando comigo, será um prazer imenso. Já trabalho com isso há muitos anos, há mais de 30 anos. E falar sobre esses dilemas, eu diria para você que a gente poderia ter horas para discutir isso e pensar em estratégias juntos. A troca é fundamental para solucionar os dilemas, né? De acumulação. E, acima de tudo, né, respeitar um ao outro, a opinião das pessoas e as divergências que possam surgir nesses dilemas. Ser cautelosos, cuidadosos e respeitosos, né? Para todos, inclusive as pessoas que estão nessa condição. É fundamental serem ouvidas. Elas provavelmente podem ter uma solução que você não tinha pensado, né? A gente acaba se atentando aos nossos referenciais, mas também tem o referencial do outro que a gente tem que aprender a ouvir. Eu acho que essa questão de trabalhar a acumulação intersetorialmente é um aprendizado para todos nós, que vai exigir muito de todos, resolver nossos dilemas éticos. Muito obrigada a todos.